Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão neste domingo, dia 23 de março de 2025. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês a respeito dos cortes de Arrascaeta e Nicolás de la Cruz. Os dois estão lesionados? Foi precaução de Marcelo Bielsa? Por que o treinador da seleção uruguaia cortou os dois jogadores rubro-negros? Também quero falar com vocês sobre o estádio do Flamengo, aquilo que o BAP encontrou a respeito do estudo de viabilidade que o Rodolfo Landim tinha feito e, portanto, tinha orçado o novo estádio do Flamengo em 1,9 bilhão de reais. Também quero falar sobre o plano que o BAP já traçou com a sua equipe para a construção do estádio, que, segundo o BAP, vai sair, mas 3 pontinhos. Também quero falar com vocês a respeito do crescimento do elenco rubro-negro. O Boto espera pelo menos mais 10 jogadores no elenco do Flamengo e eu vou explicar para vocês por quê. São 10 novas caras que vão pintar no elenco rubro-negro. Bom, então para saber de tudo isso, estádio, novos jogadores chegando, Jorginho e tudo mais, fiquem até o final do vídeo, tá? Aproveite esse momento aqui para poder se inscrever no nosso canal. É fundamental a sua inscrição para a gente continuar fazendo o nosso trabalho de levar a verdade. Doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos para você, torcedor e torcedora rubro-negro de todo o Brasil. Você não paga absolutamente nada para se inscrever. E eu continuo pedindo a vocês para fazer essa campanha de trazer cada dia 2 novos inscritos aqui para o nosso canal. Se você for lá e chamar aquele seu amigo rubro-negro, aquela sua amiga rubro-negra e pedir ela para se inscreverem aqui, e pedir ele para se inscrever aqui, eles vão se inscrever, o canal vai continuar crescendo e eu vou ter condições de continuar trazendo as informações do Mengão Queridão para vocês. Valeu? Agora, olha só, pessoal. O like é tão importante quanto também, porque você traz 2 inscritos para cá todo dia. Aí você ainda dá o like no vídeo, o YouTube começa a nos divulgar também. E daí a gente começa a ter um crescimento que proporciona que a gente faça coisas novas, coisas diferentes para vocês que estão aí. Então eu estou contando muito com a ajuda de vocês. Eu falei que o Flamengo pretende ter pelo menos mais 10 novos jogadores no elenco, né? Pois é, mas para você saber quem são esses jogadores, se são bons jogadores, até mesmo para você sugerir jogadores para o Mengão Queridão, você precisa ter uma base boa de conhecimento de dados, certo? Pois é, a melhor base de conhecimento de dados de jogadores você pode encontrar aqui na Flash Score. Tem tudo na Flash Score. Dados sobre os clubes, sobre os times, sobre os jogadores, sobre os campeonatos. Tem tudo destrinchado para você em números de fácil entendimento. E não é só futebol, não. Tem várias outras modalidades embutidas aqui nesse aplicativo que traz tudo que você quer saber sobre qualquer esporte, sobre vários esportes. Então faz o seguinte, deleta, exclui esse aplicativo que você tem aí, que você achou que era bom, e clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e baixe hoje mesmo o aplicativo da Flash Score. Além de ficar muito bem informado, você ainda ajuda o nosso canal, valeu? Flash Score é o melhor aplicativo para dados de jogadores e é totalmente de graça, que nem você se inscrever aqui. Então baixe agora, mas tem que ser no link que está na descrição e no comentário fixado. Nação, bora começar então a falar sobre o Mengão? Bom, a gente vive reclamando da quantidade de jogadores que são convocados a cada data FIFA para as suas seleções, né? Só que agora a gente teve pelo menos uma boa notícia. O técnico Marcelo Bielsa dispensou, cortou 2 jogadores que jogam pelo Mengão da sua seleção, Arrascaeta e Nicolás de la Cruz. A informação que eu apurei sobre os 2 jogadores é a seguinte: no caso de Arrascaeta, há uma lesão no adutor, pessoal. Então, quando ele chegar no Flamengo, o Flamengo vai fazer os exames e vai nos colocar a parte se realmente a lesão no adutor existe ou se não, e a gente vai conseguir entender quanto tempo o Arrasca pode ficar de fora. Mas dificilmente ele vai jogar o primeiro jogo do Brasileirão e dificilmente ele vai jogar o primeiro jogo da Libertadores América. O Flamengo estreia no Brasileirão no dia 29 contra o Inter e no dia 3 faz sua estreia contra o Deportivo Táchira lá pela Libertadores América. Tem muitas pessoas criticando demais o Arrascaeta pelo baixo desempenho no início do ano. Eu acho que a gente tem que lembrar quem o Arrascaeta já foi para o Flamengo, como o Arrascaeta já nos ajudou
ao longo dos últimos anos e qual é o potencial que ele ainda tem de nos ajudar. E temos que lembrar também que o Arrascaeta fez no fim do ano passado, no fim de 2024, uma artroscopia. Vocês se lembram disso? Pois é, ele fez, que é uma das cirurgias mais invasivas, uma das cirurgias mais complicadas, não por fazer, porque a medicina evoluiu muito, mas na recuperação do atleta. Então nós não devemos ter o Arrascaeta no seu nível máximo agora no começo do ano. O Arrascaeta deve começar a ficar forte para o meio, para o final do ano. Deve ser até diferente dos outros anos, quando a gente tem uma queda vertiginosa do Arrascaeta a partir do meio do ano. Nesse ano, nós devemos ter um crescimento súbito dele a partir do meio do ano, porque ele já vai estar muito melhor com relação à cirurgia que ele fez, e cada jogador é de um jeito, cada organismo é de um jeito. O Pedro, por exemplo, está parecendo um tanque. Quando voltar, é capaz de voltar a 1000 por hora. O físico do Arrascaeta é diferente, o jeito dele é diferente, e ele é diferente dentro de campo também, por isso é o nosso camisa 10. Então eu acho assim, muita calma nessa hora, com as cobranças em cima do nosso camisa 10, muita calma nessa hora, com a recusa em acreditar que o Arrascaeta possa ser bom, para a gente não perder um craque, porque ele é um craque, é o melhor meia sul-americano quando está 100%, e ele vai estar, se Deus fizer, 100% a partir do meio do ano. Então, muita calma nessa hora, a mesma calma que a gente tem com os crias e que tem dado certo, acredito que temos que ter com a Arrascaeta também. Então vamos ver se confirma mesmo essa informação de lesão no adutor da coxa, tá? Já o De La Cruz é o seguinte, pessoal. O De La Cruz é um jogador que ele nunca se deu muito bem com a altitude. O Uruguai vai jogar na Bolívia, a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Como o Marcelo Bielsa convocou 38 jogadores, o que o Bielsa está fazendo? Está dando preferência para os novatos, para os jogadores mais novos, para eles poderem ir na altitude e tentar enfrentar cara a cara a Bolívia, que tem como grande aporte a seu favor a altitude. Então ele está tirando aqueles jogadores que historicamente não se dão bem na altitude e privilegiando os mais jovens. Por isso, ele liberou o Nicolás de la Cruz para o Flamengo, o que é ótimo para nós. É mais tempo para ele poder descansar e poder continuar a preparação para a estreia no Brasileirão. Até o presente momento, não há relato de nenhum tipo de lesão em Nicolás de la Cruz. Aí nós temos, por exemplo, o Ronald Araújo, que é um zagueiro do Barcelona que também pode ser cortado. Hans Flick está lá com os dedinhos cruzados para que cortem também o Ronald Araújo, que é um atleta que não tem por hábito jogar na altitude, não há altitude na Europa, e por isso Marcelo Bielsa está estudando o que ele vai fazer ali, se ele permanece com o Ronald Araújo ou se ele corta também. Então podemos ter mais cortes na seleção celeste a partir dos próximos dias, tá? Mas esse é o motivo do Arrasca e o motivo do Nicolás de la Cruz estarem retornando ao Flamengo. Bom, falando sobre o estádio do Flamengo, todos nós queremos ver o estádio do Flamengo em dia, né? Aliás, agora o Vasco cismou que não joga mais com o Flamengo no Maracanã, né? Na quinta rodada do Brasileirão, Flamengo e Vasco vão se enfrentar. Aliás, Vasco e Flamengo. Como o BEP, que é o Batalhão Especial de Polícias em Estádios do Rio de Janeiro, não libera o jogo no São Januário, geralmente eles não liberam esse tipo de clássico em São Januário, o Vasco está optando por jogar ou na Arena Amazonas, lá em Manaus, ou jogar no Newton Santos, estádio do Botafogo. Mas no Maracanã os caras não querem jogar, porque finalmente caiu a ficha para eles. No Maracanã, mesmo que seja 50-50, nós somos imbatíveis com a nossa torcida. Nem tô falando do time, tá? Eu tô falando da torcida. Confronto de torcidas, o grito na arquibancada, o grito rubro-negro sempre é maior, eles ficam sempre em inferioridade, perceberam isso e por isso estão tentando tirar o jogo do Maracanã com aquela desculpinha de tirar os caras do ponto de conforto. O negócio aqui, jogar contra o Vasco é confortável em qualquer lugar, meus amigos. Bom, voltando à questão do Maracanã. Ontem eu trouxe no vídeo dados muito importantes para vocês, tá? Eu acho fundamental, se vocês não assistiram, vocês assistirem o meu último vídeo de ontem, porque eu trouxe dados sobre aquilo que o Flamengo lucra e aquilo que o Flamengo visa lucrar no Maracanã. E mesmo o Flamengo otimizando todas as formas de lucro no Maracanã, o Flamengo ainda ficaria mais de 20% abaixo da lucratividade que o Palmeiras tem, por exemplo, na sua própria arena. Por isso a construção do estádio é fundamental. O BAP falou com alguns conselheiros e eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles ontem sobre os planos dele para o estádio, tá, gente? E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que aquela história do estudo de viabilidade do Landim de construir o estádio por 1,9 bilhão de reais, aquilo nunca existiu, tá?
Se existe, o Landim dobrou e levou com ele embora. Porque não há um documento sequer, não há, inclusive, nenhuma empresa que falou para o BAP assim, não, nós fomos contatados pelo Landim, fizemos o estudo e é 1,9 bilhão. Não há uma empresa que o BAP e a equipe do BAP procurou, que atestou a eles que fez o estudo para o Landim e que confirmasse o valor de 1,9 bilhão de reais para a construção do estádio. Ou seja, cada vez mais a gente passa a acreditar que tudo aquilo que o Landim falava não passava de uma ação de marketing para tentar fazer de Rodrigo Dunge de Abranches o seu sucessor. E que nada estava previsto em cima daquilo que o Landim falava e apoiado em algo concreto. Que tudo aquilo realmente era uma jogada de marketing para tentar levar o Dunche à presidência do Flamengo. Bom, dito isso, como não há nada, absolutamente nada, tudo está sendo feito do zero, tá? Há um outro estudo sendo feito, que é uma avaliação ambiental, que vai complementar aquele estudo da FGV, tá? Da Fundação Getúlio Vargas, onde os caras fizeram ali o primeiro estudo de viabilidade. Nesse primeiro estudo de viabilidade, não dá já para falar que o estádio vai custar 4, 5, 3, 2, 1, não dá. Tá? Então vai ser feito ainda essa avaliação ambiental. Vários e vários projetos, avaliações e estudos vão ser feitos daqui até os próximos 10 meses. A ideia, porque não dá, pessoal, pelo que eu conversei com os conselheiros, o que eles entenderam é que não dá para um estudo único determinar como determinada coisa vai ser feita, determinar quanto você vai gastar, porque são vários estudos, estudo de solo, estudo de estrutura, estudo de projeto arquitetônico, é muita coisa que tem que ser feita lá e uma coisa depende da outra. Então você precisa primeiro do estudo do solo para saber do estudo de não sei o quê, para depois fazer o estudo de não sei o que tem. A previsão é que todos esses estudos estejam concatenados e prontos a partir de 10 meses, tá? Então, a cada nova etapa que for possível, o BAP vai chamar o conselho para poder explicar em que pé que está. Mas eles estão trabalhando, sim, no estudo de viabilidade da construção do estádio. E o BAP disse, o estádio vai sair. Só não vai ser em 4 anos, muito menos a inauguração no dia 15 de novembro de 2029. Porque não depende nem do BAP querer, depende da complementação dos estudos e do andamento desses estudos que tem que ser feito lá. Nós não estamos falando de fazer um puxadinho, nós não estamos falando de construir uma barraca, nós estamos falando da construção de um estádio para 70 mil almas, para 70 mil corações, para 70 mil rubro-negros. Então a coisa não pode ser feita de qualquer maneira. Os caras estão realizando os estudos, estão fazendo tudo que tem que ser feito lá. E os próximos 10 meses vai ser para trabalho de estudos lá naquele terreno. E na complementação disso, pode ser que surjam mais necessidades de mais situações antes de colocar a primeira pá para tirar o primeiro pedaço de terra para começar a limpeza lá, tá, pessoal? Então, eles estão andando, inclusive, com simulações de como podem pegar grana para fazer a construção do estádio. E quando eu falo que eles estão pensando em muitas coisas, eles estão pensando em muitas coisas mesmo. Por exemplo, o BAP também falou que está renegociando com os jogadores alguns termos de contrato. Uma das coisas que eles estão vendo é que cada jogador que chega no Flamengo, ele bate pelo menos, ele ganha nas redes sociais pelo menos mais 1 milhão de inscritos. E aí, gente, com 1 milhão de inscritos na rede social, se você trabalhar bem as ações de marketing, você pode ganhar cerca de 120, 150, 180 mil reais mensais só com as suas redes sociais, batendo 1 milhão de seguidores. Com isso, sendo potencializado pelo Flamengo, o Flamengo quer colocar esse valor nas contratações e também nos acordos de bonificação com o jogador. Ou seja, ele chegando no Flamengo, eles vão contar quantos inscritos você tem nas redes sociais, X. A partir dali, o Flamengo vai precificar o ganho do jogador com o número de inscritos que ele tem. Uma forma do Flamengo gerar receita nova. Como é uma ideia nova, muitos vão discordar, muitos vão falar que é exploração e tal.
daqui a pouquinho todos os clubes estarão fazendo. Eu vi essa mesma lenga-lenga nos documentários quando o Márcio Braga instituiu os direitos de transmissão dos clubes. Então, é uma ideia nova, é uma ideia válida, e eu já falei para vocês muitas vezes, o BAP, às vezes, ele é meio difícil de engolir, mas sabe por quê? Ele pensa no clube, ele quer o melhor para o clube, ele não está nem aí para jogador, para dirigente, para torcedor, ele quer o Flamengo forte. Se a gente olhar sobre um aspecto, sobre o mesmo aspecto que ele, isso é bom. Bom, mas eu falei que o Flamengo pode ter até mais 10 reforços, né, pessoal? Isso porque rolou um estudo do Boto com o Felipe Luiz, que eles entregaram ao BAP, que é inviável ter um elenco de 27 jogadores para 80 jogos de média. O Flamengo espera, daqui para frente, fazer no mínimo 80 jogos por temporada. Para isso, tem que chegar, por exemplo, à semifinal da Libertadores, chegar à semifinal da Copa do Brasil, mas o Flamengo espera fazer sempre 80 jogos por média. E nesse estudo que a equipe do Boto fez, junto com o Felipe Luiz, 27 jogadores é muito pouco. Não dá para você conseguir ser forte em todas as competições, conseguir ganhar todas as competições, se você tiver um elenco tão pequenininho, tão enxuto. Então a ideia do Flamengo é se reforçar e é ter um elenco de no mínimo 38 jogadores. Caraca, Fabrício, então o Flamengo vai comprar mais 10 jogadores? Não necessariamente. O Flamengo sim vai se reforçar indo ao mercado. O Jorginho é um dos atletas que o Flamengo vai tá tentando trazer, mas além disso, o Flamengo quer fazer um trabalho nas categorias de base de maneira a poder trazer também das categorias de base esses reforços que o Flamengo precisa. Gente, nem o Flamengo vai contratar 10 jogadores no mercado, nem o Flamengo vai subir 10 jogadores da base. Não é isso. É aproveitar os melhores dos melhores da base, e se no momento os melhores dos melhores forem 2, forem 3, vão ser 2, vão ser 3. E o resto vai ter que vir de fora. E contratar jogadores. A ideia é ter um elenco entre 35 e 38 jogadores por conta do extenso calendário que a gente tem e que, para viabilizar o clube financeiramente, permitir que o clube bata recordes e recordes de receita no final da temporada, o Flamengo precisa jogar esses 80 jogos. Ok? O que vocês acham sobre isso? Aliás, o que vocês acham sobre tudo isso? Aliás, já se inscreveu? É de graça. Aliás, já convidou aquele seu amigo, aquela sua amiga vai vir para cá? Eu estou contando muito com a ajuda de vocês. Eu espero que vocês possam nos ajudar, tá bom? Esse foi o nosso primeiro vídeo, mais tarde, porque todo mundo merece dormir um pouquinho mais tarde, todo dia, né? Todo dia, mas a gente dorme só no domingo, mas tá valendo. Hoje resolvi ficar um pouquinho mais de tempo na cama, mas estão aí todas as informações para vocês. Beijo no coração, excelente domingo, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.